O Walter contou um pouco sobre a história, vamos dizer assim, do marketing, como que ele foi se movimentando até chegar até hoje. Eu queria que a gente, lógico, mais rápido do que a palestra, né? Ou não também, toma o tempo que você quiser. Explicasse um pouco desse movimento para a gente entender como que a gente chegou até hoje e por que hoje, hoje, na verdade, é muito mais difícil fazer marketing do que aquela época. Eu acho mais difícil. Entendi. Na verdade, não é mais difícil, mas pelo menos é diferente, muito diferente do que era, né? Naquela oportunidade que você citou, nós fizemos uma análise de por onde passou a comunicação, o marketing, a propaganda. E na década de 60, 70, a gente observava que o que a gente fazia era vender propósito através de produto. Eram as garotas propaganda que mostravam o aspirador Arno ou a geladeira Frigidaire, não é? E durante 3, 4 minutos explicavam o que fazia aquela geladeira. Não é que ela gelava, eles falavam que ela fazia com que você conservasse mais os alimentos e com isso seus filhos gostassem mais da comida, que seu marido ia ficar apaixonado por você, porque você iria fazer um jantar maravilhoso ou porque sua casa seria muito limpa. Ou seja, o que eles mostravam era o produto, mas durante 3, 4 minutos vendiam o propósito de ter aquele produto. Aí na década de, 80, 90, tentando ser rápido nisso que você comentou dessa evolução, a gente percebeu que todo mundo já sabia para que servia um aspirador, para que servia uma geladeira, para que servia um processador de alimento. Então, foram 2 décadas onde o que a gente tinha que falar é que Arno era melhor do que Valita ou Valita melhor do que Arno. Você está dizendo que no começo a gente tinha que criar, na verdade, uma consciência de produto. O cara não sabia nem o que era o micro-ondas. Consciência do uso e do resultado em propósito pessoal que gerava. Na segunda fase, o importante era diferenciar. O meu é melhor. O seu produto em relação. Foi a época da grande hegemonia das marcas, quando as marcas se valorizaram muito e quando a gente fazia propaganda que ganhava festival em Cannes, porque eram propagandas onde eu podia criar aquela sensação, não precisava falar do produto nem dos atributos, eu precisava vivenciar a marca, expressar a marca em toda a sua totalidade. Quando chega no ano 2000, a gente nota que, de certa maneira, a propaganda, a comunicação, o marketing estava perdendo a atenção. Por mais que eu fizesse propagandas cada vez mais criativas, eu não chamava mais a atenção. Foi a época em que veículos de comunicação passaram a aceitar o mimetismo, a integração entre o conteúdo publicitário e o conteúdo editorial. Foi a época do merchandising, foi a época em que nos filmes você via produtos o tempo inteiro nos filmes. Quando as empresas passaram a fazer sites e elas passaram a virar mídia. Quando você viu o Batman andando de Renegade. Exatamente. Exatamente. Tá? E mais recentemente, de 2020 para cá, o que a gente percebe é que houve mais uma migração do marketing. Então, na primeira fase eu tenho que falar dos atributos e performance dos produtos. Na segunda eu tenho que falar da expressão da minha marca. Na terceira eu tenho que virar conteúdo. Na quarta fase, que é essa de 2020 para cá, o que as marcas descobriram é que além de serem consideradas boas, competentes, elas precisavam mostrar a que vieram ao mundo, qual o seu propósito legítimo e vivenciado. As marcas passaram a ter que mostrar que elas tinham um ponto de vista sobre o mundo, sobre a realidade, né? E com isso passaram a expressar, não mais como antigamente o propósito através do produto, mas ao contrário, era o produto através do propósito. Eles vendiam um propósito para acabar vendendo o produto. E nós tivemos aí um monte de empresas que se envolveram em causas sociais, em problemas de meio ambiente, enfim, marcas que expressavam essa visão do mundo e o seu papel no mundo, né? A partir disso, ficou mais, não diria complicado, ficou mais complexo fazer marketing hoje do que algum tempo atrás. A concorrência ficou mais acirrada, o CAC, o custo de aquisição do cliente, não é? Sobe pelo elevador e o resultado pela escada, ou seja, ficou mais complexo. Por outro lado, abriu-se um leque de oportunidades de você chegar até o seu cliente que antes não existia. Então, por um lado,
ficou mais simples, não mais complicado. Por outro lado, ficou mais complexo. E as pessoas que conseguem entender esta complexidade são as que estão se saindo melhor. E o que é preciso, eu queria saber de vocês, o que é preciso para entender essa complexidade, então? Acho que tem uma coisa hoje da legitimidade, assim, né? Quando o Walter fala dessa última fase agora, a gente está vendo muita maquiagem, né? Então você vê a galera falando de propósito, falando que ela cria, que ela faz, que ela revoluciona, mas na prática, nos bastidores, isso não acontece. Então a gente está passando dentro desse momento que ele citou, esse politicamente correto, onde agora o consumidor olha e fala assim, mas será que é verdade mesmo? Será que esse cara faz isso? Então a gente está passando por um momento que a gente fala de 5 pilares da gestão exponencial. O primeiro é essa definição mais clara do que é propósito. Porque como que eu vou fazer uma comunicação, vou desenhar? Porque o que a gente está falando é que de 2020 para cá eles começaram a atrelar propósito a marketing. Quando a gente, no evento que você citou, de Education, né, que é um livro que a gente lançou ano passado, que o Walter trouxe aqui, que é a fusão da propaganda junto com a educação, como é que eu legitimo a ação? Eu tenho um propósito de cuidar do meio ambiente, então por que não criar um maior movimento de educação em prol do meio ambiente que já aconteceu no Brasil até hoje? Uhum. E você tem marcas aqui hoje, que eu não vou citar o nome, mas que a gente fala assim, qual é uma marca que vem à mente quando a gente fala proteção ao meio ambiente? Vem uma ou duas, que a gente vive fazendo propaganda, que os caras fazem grandes campanhas. Mas você perguntar quantas vezes eles ensinaram o consumidor deles sobre aquilo que eles defendem, o que eles pregam, ou até os stakeholders, até os próprios funcionários deles, assim, qual é o trabalho que eles fazem hoje para gerar legitimidade através da educação, para fazer com que esse movimento aconteça. Então, uma das maneiras que a gente acredita que se manifesta esse propósito é você usar a educação como uma ferramenta de propaganda, de marketing, mas de maneira legítima, né? De maneira transformacional. E aí a gente tem inúmeros casos desses. Se você pensar, uma Ambev deveria estar fazendo agora um curso de gestão de bar e restaurante para os seus 400 mil revendedores. Sim, imaginem que essas empresas estariam administrando melhor o seu negócio e com isso vendendo mais cerveja. A Nespresso deveria estar fazendo um curso de barista, porque com isso ela não só estaria prestando um serviço à comunidade, mas também provavelmente identificando potenciais clientes adicionais. Ou o Mercado Livre poderia estar fazendo um curso hoje de creators para todos os seus milhares de lojistas que postam para aprender a produzir conteúdo. Logística para pequeno varejo. Imaginem quanta gente gostaria de fazer um curso de logística do Mercado Livre. Então, normalmente o Education, que é uma forma de expressar o propósito através de criar, vamos dizer assim, movimentos, né? É a forma que você encontra de levar para fora da empresa ou o seu propósito ou o seu ofício. Nós não acreditamos que a educação no Brasil vai ser resolvida da sua crise endêmica com giz, lousa e professor. Nós acho que para criarmos um movimento igual que aconteceu na Coreia décadas atrás, é preciso haver o envolvimento total das empresas, das marcas, cada uma delas trazendo para o público, ensinando aquilo que elas sabem ou que elas acreditam. Se nós fizéssemos isso, seja através de incentivo fiscal, seja através da crença de que o marketing pode acontecer através da educação, a gente resolveu o problema da educação nesse país em 2 décadas, né? Porque você teria a participação de gente que efetivamente sabe o que está fazendo. Eu tenho certeza que uma empresa como a M. Martin, se fizesse um curso de home design, teria a atração não só dos seus clientes, mas de um monte de gente que ia virar design de interiores, por entender mais desse assunto. Então, a lista de potenciais formas de desenvolver movimentos através de um propósito legítimo, ela é infinita. O problema é que a maioria das empresas pensa de maneira curto-prazista, pensa que eu tenho que fazer uma liquidação hoje para vender amanhã, está mais preocupada com o fim do mês do que com o fim do mundo. E essa visão curto-prazista, de certa maneira, diminui o impacto, o ímpeto que todos deveriam ter nessa visão. Mas, cara, isso é legal de ter uma visão de, às vezes, o próximo passo, sei lá, para o Mercado Livre dobrar de faturamento e virar uma empresa maior, não é crescer no galpão ou vendendo mais. É ensinando os seus vendedores a vender mais que com a parte da educação. Igual vocês comentaram, tipo do bar. Pô, às vezes o próximo nível para a Ambev, que talvez dobrar o seu tamanho,
é ensinar todo mundo a gerir os seus negócios melhores, porque se você gerir seu negócio melhor, talvez você comece a faturar mais e consegue vender mais no final das contas. Tem um case interessante que a gente criou que exemplifica bem, porque o Walter falou do propósito manifesto através da educação e com essa visão transformacional. Mas é importante entender que isso gera escala. E esse é o novo marketing. Você quer ver um exemplo? A gente pegou uma empresa de colchão, criamos um curso sobre ensinar as pessoas a dormirem melhor, falando para essa empresa, o negócio do seu negócio não é vender colchão, o seu negócio é ensinar o brasileiro a dormir melhor. O custo de aquisição de cliente dele para levar até a loja, para comprar um colchão, era R$357. A gente fez um curso ensinando as pessoas a dormirem melhor, vendia R$97 no Instagram, da 1h da manhã, 5h da manhã. As pessoas compravam, davam um opt-in. O vendedor do colchão não era mais vendedor do colchão, ele virou um sonólogo. Aí ele ligava para esse cliente que comprou o curso. Ligava de madrugada? No outro dia. Ligava no outro dia e falava, vi que você comprou o curso e tal. Eu tenho hoje uma consultoria de 30 minutos gratuita que eu quero te oferecer, você não pode vir aqui na loja, te explicava. Ele tinha um script, então ele falava sobre luz azul, ele falava sobre endorfina, atividade física e tal. E no final, qual é a última pergunta que ele fazia? Será que o seu problema do sono não está relacionado ao colchão que você usa? O custo de aquisição desse cliente era R$357, ele caiu para R$68. Então o que a gente está falando é que se ele faz um curso realmente transformacional, ele investe para produzir um conteúdo que seja realmente relevante para aquela pessoa que não tinha coragem de dormir. Se ele treina esse colaborador que era vendedor para que de fato ele consiga dar a melhor consultoria, ele vai vender mais colchão a um custo de aquisição muito menor. Isso é education. Aí o cara vai ficar super feliz, porque às vezes o colchão do cara até é bom, mas se eu tivesse problema de insônia, eu compraria o colchão só de gratidão, porque o cara conseguiu fazer dormir melhor. Então, tem uma relação do sistema límbico do cérebro, assim. Quando a marca se posiciona através da educação e dá mais clareza a esse propósito, você tem uma relação emocional, né, com o seu cliente. Uma você relação sabe afetiva. que quanto mais a gente estuda organizações exponenciais ou organizações que, independente do que está acontecendo no mundo, crescem 20%, 30% ao ano. Quando a gente percebe que há empresas que, independente da situação macroeconômica, são donas do seu destino, têm a sua empresa na mão, né? A gente tentou, de certa maneira destilar o que eram essas empresas, o que elas são fortes, e chegou à conclusão de que existem 5 fatores que, de certa maneira, todas elas têm maior do que as suas concorrentes, né? E que é isso provavelmente, não um fator, não outro fator, mas o conjunto de fatores que de alguma maneira alteram a realidade daquelas empresas, né? O primeiro fator, que a gente pode chamar dos 5 dedos da mão para você ter a empresa na sua mão, é o propósito, mas um propósito verdadeiro, genuíno e vivenciado. Um propósito que não é apenas um slogan que está na parede, mas algo que o dono ou os diretores acreditam e o público que trabalha dentro, assim também como o público fora, franqueados ou outros públicos, também participam desse mesmo propósito. A segunda parte é comunidade, gostar da sua comunidade. Ou seja, tem que haver uma visão legítima de que eu gosto das pessoas, como diz o Flávio, desde a Dona Maria que serve café na minha empresa e que eu tenho interesse em saber que hora que ela acorda de manhã, tem que fazer almoço para os filhos antes de sair para trabalhar e faça 3 horas na condição, eu tenho que conhecer a Dona Maria, como tem que conhecer o cliente final, e hoje o Big Data nos permite conhecer individualmente essa comunidade. Então, empresas como, sei lá, CIMED, como Cacau Show, são empresas que crescem de maneira acelerada porque têm este carinho pela comunidade legítimo. O Ale Costa conhece todos os franqueados e gosta de cada um deles, e na porta da Cacau Show tem lá o nome dos 4.500, uma placa dos 4.500 franqueados lojistas da Cacau Show. A CIMED, se tem uma enchente em Porto Alegre, o João pega o avião dele, vai lá e perdoa as dívidas de todos os farmacêuticos lá daquela região. Então, isso não é que é uma campanha, isso é legítimo em querer conviver, respeitar e gostar da comunidade. Terceira coisa que a gente sente de comum nas empresas é que elas têm uma tendência a formarem ecossistemas. Não ficam apenas no seu core business. Então, uma Cacau Show entra em hotelaria, entra em parque de diversões. A CIMED faz collab com a FIM. Elas estão sempre vendo o que mais eu posso oferecer para o meu público, independente do que eu fabrico. Porque, no fundo, o que importa numa empresa são as suas
conexões, né? Quarto, o que o Flávio falou e que ele é especialista, movimento. Eu, a partir de ter um propósito legítimo e escolhido baseado na minha essência, após ter um conhecimento pleno, um respeito, uma admiração e o carinho da comunidade, e a possibilidade que eu enxergo de ver um ecossistema com múltiplas opções, o quarto é o movimento. Eu posso gerar um movimento legítimo, seja de uma Havan, colocar todo domingo de manhã ao pé da estátua um monte de gente fazendo ginástica, contrata personal trainers e fala, vamos ter no domingo ginástica ao pé da estátua. E chama milhares de pessoas daquela cidade para fazer ginástica, entender a importância do exercício físico regular. E com isso você criou um movimento naquela cidade. E quinto e último, engajamento. Hoje existem técnicas de gamificação que propiciam você engajar o seu público. O João, através das redes sociais, está engajando o público o tempo inteiro. O Alexandre Costa, através das suas redes sociais, está sempre engajando o público em causas legítimas. Então, na hora que você junta propósito, comunidade, ecossistema, movimento e engajamento, você tem os 5 dedos à mão e você passa a ter a empresa na sua mão. Mas tudo isso que eu falei tem que ser verdadeiro e legítimo, e não algo que eu publico, mas não pratico. E é interessante isso dos 5 dedos, que hoje as empresas estão buscando isso como alternativa, mas se você olha ali de trás para frente, é o que o Grupo Primo fez. Vocês começaram com a Education, que é tipo assim, vamos criar movimento através da educação, começaram a lançar curso e tinha uma causa, falou assim, vamos transformar a educação financeira de todo mundo. Aí vocês criaram uma comunidade a partir da educação e depois vocês começaram a criar negócios que desenvolveram um ecossistema a partir disso. O que acontece é que as marcas têm dificuldade de fazer esse caminho inverso, porque elas já são negócios bem estabelecidos, elas estão no core delas, que é vender determinado produto, mas ela tem dificuldade. E eu queria chamar a atenção do primeiro propósito, que a gente fala de propósito, mas eu acredito muito no propósito potencial. A gente precisa, cara, de líderes mais viajantes do tempo. A gente precisa de líderes mais aspiracionais. O que é um líder viajante do tempo? É o cara que foi lá no futuro, voltou e conta pra todo mundo o que ele já viu. Ele chega pro time dele e fala assim, eu já vi que em 2030 a gente vai ter 3 vezes mais o tamanho que a gente tem hoje. A gente é ensinado na faculdade e até nos livros de autoajuda, que a gente tem que ter os pés no presente e os olhos no futuro. Mas esse tipo de gente, eles têm os pés no futuro e os olhos no presente. E eles vão puxando as pessoas para o futuro, ao invés de empurrá-las para lá, entendeu? As empresas que mais crescem, você pode prestar atenção, são líderes que estão no futuro. É o cara que já foi lá, ele já viu. Você pega o Elon Musk, né? Ele já viu que ele vai povoar Marte, ele já viu que ele vai fazer tudo, ele já viu que ele vai ser a maior empresa de carros elétricos do mundo e ele volta para contar. E ele reúne todo mundo com uma visão do que ele já viu no futuro. Então, quando a gente fala de propósito, às vezes eu quero colocar um painel bonito, falar, a gente está cuidando das crianças carentes, a gente desenvolve... Não. Qual é o seu compromisso? Eu gosto da Volvo, a Volvo lançou em 2015, que ela falou, em 2020 ninguém nunca mais vai morrer dirigindo um carro nosso. Então pensa lá, o presidente foi no futuro e falou, a gente é o carro mais seguro, mas vai ser tão seguro de tal forma que eu posso assumir um compromisso que a partir de 2020 ninguém nunca mais vai morrer dirigindo um carro meu. Olha a ousadia de um presidente de uma empresa fazer um negócio desse, entendeu? E ele assumiu esse compromisso e, segundo eles, ninguém mais morre dirigindo um carro da Volvo. Isso que é um cockpit de um carro de Fórmula 1, que você pode capotar, e eles têm inúmeros cases de carros que capotaram a 170 km por hora e que a pessoa saiu andando de dentro do carro. Aí ele venceu esse propósito, essa visão de futuro, ele foi para a próxima, que a partir de 2025 ele vai devolver 1 semana de vida por ano para cada cliente Volvo no mundo. Ele fez uma conta de que as pessoas gastam em média 1 semana por ano abastecendo o carro, cuidando do documento, trocando pneu, fazendo tudo. Ele falou, eu vou desenvolver um super app que quem for dono de um Volvo, a partir de 2025 não vai precisar fazer mais nada e o cálculo dele é que eu estou te devolvendo 1 semana de vida. Então, assim, o cara foi lá no futuro e ele volta para contar o que ele viu e fala, a gente vai fazer isso porque em 2025 vai acontecer isso. Você tem casos aí que está acontecendo hoje no Brasil de algumas empresas que estão levantando a mão e falando, até 2030 eu vou fazer isso. Mas ainda, cara, é muito pouco. A gente ainda tem uma liderança pouco exponencial, com uma visão pouco aspiracional. Você vê poucos líderes que batem na mesa e falam, nós vamos fazer. Sim. Só que a comunidade apaixonada, essa comunidade ativa, engajada, ela se forma a partir de líderes viajantes do tempo. Então, se você ficou interessado no que a gente falou aqui, quer passar o dia com a gente, conversando, tendo ideia, construindo um projeto super legal para sua empresa, deixa aqui nos comentários, né? Se você tem interesse, tem o link na descrição, tem o QR Code na tela, se inscreva,
E, cara, a gente vai analisar, mas esse aqui não é papo furado, não. Não é um negócio, porque vai exigir a nossa presença total ali, cara, física, mental, assim, de um dia inteiro. Clica lá, responde todos os questionários, vai ter um questionário e alguém vai entrar em contato com você e a gente vai resolver. Beleza? O time vai entrar em contato. Fechado?